Olá, querido, olá, querida, graça e paz para você. Estamos vivendo dias difíceis, dias sombrios. Na realidade, estamos vivendo dias de lágrimas, de tristeza, de choro, dias de sofrimentos, de amargura, dias de desespero, dias de desemprego, de fome. Realmente, o mundo está passando por uma situação terrível e dificílima. E muitas das vezes não encontramos respostas para o momento atual em que estamos atravessando. No entanto, no Salmo de número 121, nós encontramos algo extraordinário que acalenta o nosso coração, que traz paz à nossa vida e que nos dá direção. O Salmo de número 121, assim nos fala: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Que salmo maravilhoso! Eu creio piamente que este salmo é aquele que mais se refere ou mais se condiz com o momento em que nós estamos atravessando. Os peregrinos, assim descritos neste salmo, pois este é um dos salmos dos peregrinos, salmos de ramagem, ou salmo dos degraus, aqueles que estavam indo para Jerusalém para adorar, para exaltar, porque o povo judeu, eles deveriam participar anualmente, pelo menos uma vez, das 3 grandes festas que existiam ali em Jerusalém, e eles vinham da Palestina, eles vinham de todos os lugares para exaltar e glorificar o nome do Senhor. E nessa trajetória, até chegar em Jerusalém, eles passavam por muitos perigos, por situações muito difíceis, eles passavam por provações. E quando eu olho para este salmo, eu olho para a nossa vida atual, para o momento atual em que o mundo está atravessando. O mundo pós-pandemia, quando estamos saindo desta pandemia terrível que assolou o planeta Terra, que matou tantas pessoas, que desempregou tantas pessoas, que deixou tantas pessoas fragilizadas. Eles estavam subindo para Jerusalém para participar de uma grande festa. Nós também estamos a caminho de Jerusalém, a Jerusalém celestial, a Jerusalém eterna, a Jerusalém de Deus. Mas enquanto permanecermos neste vale, enfrentaremos dor, tristeza, lágrima, sofrimento, desespero, depressão, angústia. E quem sabe nesta hora eu esteja falando para alguém vivendo esses momentos de sofrimento e de tristeza. No entanto, este salmo, ele vai dar para nós uma resposta satisfatória. Ele traz para nós um alento, uma alegria, uma esperança. Há esperança para aqueles que confiam em Deus, para aqueles que creem em Deus, para aqueles que aguardam no Senhor. O salmista, ele começa dizendo: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Assim é a nossa vida. Nos momentos mais difíceis, nós olhamos ao nosso derredor e às vezes buscamos a solução num parente, num amigo, num empresário, num companheiro, num conhecido. E essas pessoas não são capazes de nos atender, de nos ajudar, de nos apoiar. Quando o salmista diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Creio eu que ele estava
olhando para os montes de Jerusalém, os montes onde a Jerusalém havia sido construída, firmes, resistentes, potentes, mas ele faz uma pergunta, ele faz uma indagação. O seu problema é crítico, a sua situação requer uma solução urgente. E quando eu e você estamos em um problema, nós queremos que a solução seja urgente, seja rápida. E assim o salmista diz, ele eleva os seus olhos para o montes e ele faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? Quantas vezes aqueles que estão ao nosso derredor não podem nos ajudar, não podem nos apoiar, não podem nos socorrer? Talvez um desemprego, talvez uma enfermidade, talvez uma crise familiar, talvez uma crise séria na própria vida e que ninguém pode resolver. Esse era o problema do salmista. Mas essa é uma pergunta retórica. Ao mesmo tempo que ele faz uma pergunta, no versículo de número 2, no mesmo versículo, né? Ele vai então, no versículo 2, ele então vai dar a resposta. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha que coisa maravilhosa. Ele não esperava em homem, ele não esperava em pessoas, ele não esperava nos amigos, ele não esperava a solução para os seus problemas naqueles que estavam ao seu derredor ou aqueles com quem ele tinha contato quase que diariamente. Mas ele diz, o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A pergunta que eu faço é, por que o Senhor pode nos socorrer? Por que o salmista entendia que o seu socorro podia vir do Senhor? O primeiro pensamento que vem à minha mente é porque o Senhor, ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele não é só poderoso, ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele tem poder sobre os céus, a terra e debaixo da terra. Ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre a sua criação, ele tem poder sobre a nossa vida. O Senhor tem poder para mudar a nossa sorte, para nos restaurar. O Senhor tem poder para transformar o nosso vale sombrio, as nossas noites escuras, os nossos momentos tristes em momentos alegres e felizes. O Senhor é aquele que tem todo o poder nesta hora para mudar a sua sorte, para transformar a sua vida. Creia nisso. Em segundo lugar, eu creio que o Senhor é aquele que pode nos socorrer, porque Ele é o Deus criador de todas as coisas. E um Deus que é criador de todas as coisas, Ele controla todas as coisas. Ainda que olhamos e vemos um momento sem saída, que vemos uma situação difícil, que contemplamos momentos tristes e doloridos, nós olhamos para o Senhor que pode nos socorrer e entendemos que todo o controle está em suas mãos. Ele controla o universo, ele controla a história, ele controla a nossa vida, ele controla todas as coisas. A palavra do Senhor diz que não cai uma folha sequer da árvore, se não for por permissão do Senhor. Então o nosso socorro, ele vem do Senhor. Às vezes eu fico analisando a minha vida, e eu que gosto um pouco de aventura, eu gosto de praia, eu gosto de cachoeira, eu gosto de fazer rapel, eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de fazer trilhas. Quantas vezes o Senhor já me socorreu? Quantas vezes o Senhor já me livrou? O Senhor já me livrou inúmeras vezes da morte. E eu creio que eu dou muito trabalho para o Senhor, porque o Senhor já me livrou e Ele já me socorreu inúmeras vezes da morte. Querido, querida,
Em que o Senhor tem socorrido a sua vida? O que você pode expressar ou dizer daquilo que o Senhor tem sido o seu socorro? Talvez em uma enfermidade, talvez em um desemprego, talvez em uma situação familiar difícil. Você olhou para os montes, você olhou para a sua situação e o problema realmente parecia um monte intransponível, mas então você olha além dos montes e você contempla e você percebe que o seu socorro, ele não virá de pessoas, mas o seu socorro, ele virá do Senhor, que tudo pode, do Senhor, que é todo poderoso. É interessante que no versículo 3, e a partir deste versículo até o versículo 8, ele vai nos falar deste Deus que nos socorre, que nos guarda e que nos protege. Ele vai mostrar que este Deus, que é o nosso socorro, é o nosso guarda, é aquele que nos guarda, que nos livra de todo mal. Diz assim o versículo de número 3, ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará o guarda, aquele que te guarda. Olha que coisa interessante. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Pense comigo. Às vezes, nós pensamos que somos muito fortes. Às vezes, nós imaginamos ter uma sabedoria acima do normal. Às vezes, nós achamos que podemos todas as coisas. Mas o salmista Davi aqui, ou melhor, o salmista que escreve esse salmo de número 121, pois não sabemos quem o escreveu, ele diz que ele não permitirá que os nossos pés vacilem. Ai de nós, se não fosse o cuidado do Senhor sobre a nossa vida. Ai de nós, se o Senhor nos deixasse por um instante. Ai de nós, se o Senhor nos abandonasse. Quando eu passo pelas ruas e eu então contemplo alguns bêbados, quando eu contemplo algumas pessoas vivendo uma vida à margem da sociedade, às vezes eu me coloco no lugar daquela pessoa, porque se não fosse o Senhor na minha vida, certamente os meus pés vacilariam. É o Senhor que cuida de você, é o Senhor que te protege, é o Senhor, o seu guarda, o seu protetor, que permite que você seja essa pessoa muito mais do que abençoada. Ele diz que não permitirá que os nossos pés vacilem, e ele diz, não dormitará aquele que te guarda. Em outra versão diz, não dormirá o guarda de Israel. Olha que coisa interessante. Você olha para a situação que nós estamos vivendo, principalmente nessa pandemia que passou, quando os nossos queridos médicos trabalharam desesperadamente para atender tantas e tantas pessoas, chegando até à fadiga no seu trabalho. Quantos não dormiram no seu próprio local de trabalho? O guarda que vigia, o vigilante, às vezes ele dorme. Aquele que dirige um veículo à noite, às vezes ele dorme no seu próprio veículo. Uma mãe que amamenta o seu filho, devido ao cansaço, ela dorme. Um pai, ele dorme. Mas o salmista aqui, ele está dizendo, aquele que te guarda, ele não dormitará. O nosso Deus, ele está acordado 24 horas. O nosso Deus, ele não dorme. O nosso Deus, ele não cochila. O nosso Deus, ele não vacila. Ele não vacila em te guardar, em te proteger, em te amparar. Seja qual for o momento, se você depender de Deus, se você esperar em Deus, se você for um filho de Deus, saiba disso, que a proteção do Senhor está sobre a sua vida. O desemprego pode bater, a necessidade pode chegar, as situações críticas podem acontecer, até mesmo a enfermidade pode nos assolar,
mas nós temos um Deus que nos guarda em meio a toda situação. Na semana passada, nós vivemos um momento triste quando um de nossos grandes amigos, jovem, pereceu, veio à falência. Mas o consolo e o conforto de Deus para com o seu irmão, para com a sua família, de uma forma geral, tem sido algo extraordinário. Eles não têm se sentido só, eles não têm se sentido sem consolo, sem conforto, sem amparo, sem proteção, porque Deus tem cuidado daquela família. E a palavra de Deus diz aqui que o guarda de Israel, ele não dorme, não dormitará aquele que te guarda. E no versículo 4 ele volta a dizer: é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Não, em hipótese alguma, ele está dizendo aqui, de maneira nenhuma, de forma nenhuma. Não, é impossível o guarda de Israel dormir. É impossível o guarda de Israel cochilar. É impossível o Deus Todo-Poderoso não te contemplar todos os dias. Jesus Cristo, ele mesmo falou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha que coisa extraordinária, bonita, maravilhosa. Termos esta convicção, esta certeza, que em todos os momentos da nossa vida, nós temos a presença de Deus, nós temos a presença de Jesus, nos amparando, nos guardando. Ele diz aqui: não dormitará aquele que te guarda, nem dorme o guarda de Israel. Israel é o povo eleito, Israel é o povo escolhido, Israel é o povo da aliança. Hoje, o povo da aliança é a igreja de Cristo Jesus, em mim e em você. Nós somos o Israel eleito, nós somos o Israel escolhidos. Nós somos o Israel predestinados para a salvação. Então esse Deus grande, maravilhoso, tremendo, extraordinário, esse Deus que está acima de todas as coisas, ele nos guarda porque ele tem uma aliança conosco. Ele nos protege porque ele tem uma aliança conosco. Ele fez uma aliança conosco e ele prometeu ser fiel à sua aliança. Então sinta-se, nesse momento, protegido, amparado e guardado pelo Deus da aliança, pelo Deus de Israel. Olha o versículo 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Ele volta a dizer: o Senhor é quem te guarda. Então, quanto a isso, eu não tenho dúvida. Quem me protege, quem me guarda, não são os homens. Quando você olha para os grandes políticos, os grandes empresários, os grandes homens da nossa sociedade, e por alguns momentos passam por situações adversas, alguns chegam até mesmo com toda a segurança a perderem as suas vidas, nós vamos encontrar aqui que eu e você temos um Deus todo-poderoso, que em meio a um mundo tão mau, tão rude, tão perverso, ele está sempre a nos guardar. Ele está sempre conosco, nos protegendo e nos abençoando. Ele vai dizer que esse Senhor que nos guarda, ele é a nossa sombra, ele está a nossa sombra à direita, ele é a nossa sombra à direita. Você pode fugir da sua sombra? Você pode correr da sua sombra? Não, ninguém pode correr da sua sombra. Eu já percebi que algumas crianças de 1 ano e pouco, 2 anos, andando ao sol, quando elas descobrem a sua sombra, elas saem correndo tentando fugir da sua sombra. E para onde elas vão? A sombra vai com ela.
Por onde nós andarmos, se houver sol, o sol fará a nossa sombra. E nós não podemos fugir da nossa sombra, nós não podemos nos esconder da nossa sombra, nós não podemos tirar de nós a nossa sombra. E olha que coisa maravilhosa. O salmista está dizendo que o Senhor é a tua sombra à direita. Ele usa essa expressão, à direita. À direita está o Senhor para te guardar. À direita está o Senhor para te livrar. À direita está o Senhor para te proteger. À direita está o Senhor para te amparar. À direita está o Senhor para te abençoar. A palavra de Deus diz que no juízo final, quando Jesus voltar, ele então vai dizer aos que estão à direita: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. Entre no gozo do seu Senhor. Mas ele dirá aos que estão à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então o Senhor está à nossa direita, como sombra, para nos guardar. Nós não podemos fugir da nossa sombra. E se nós estamos ligados ao Senhor através de uma aliança, porque já o recebemos como Senhor e Salvador, ele então se torna a nossa sombra, à nossa direita. E no verso 6 ele diz: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Vamos pensar nos peregrinos, vamos pensar nos judeus que saíam da Palestina, da Galileia e de várias outras cidades e caminhavam até o alto, Jerusalém. Naquela trajetória, eles enfrentavam todo tipo de situação, eles enfrentavam um sol escaldante. O sol da Palestina, o sol de Israel, ele chega a queimar a pele, a queimar os olhos. Por isso que no tempo de Cristo Jesus, haviam tantas pessoas cegas. O sol, com o vento e a areia, fazia com que muito daquelas pessoas viessem a perder a visão. Então o sol escaldante de Israel era algo terrível para os peregrinos que estava indo em romaria até Jerusalém para adorar ao Senhor. E ele aqui está dizendo: o sol de dia, o sol não te molestará. Quando a gente estuda a respeito da saída do povo de Israel do Egito, indo para Canaã, o Senhor providenciou uma nuvem para cobrir o sol. E então o seu povo tinha sombra durante todos os dias. O Senhor é a nossa sombra. Em meio ao sol escaldante da vida, em meio às situações tão adversas, perigosas, problemáticas, assim como o Senhor guardava o povo de Israel, assim o Senhor também, ele nos guarda. Mas diz que o sol não nos molestará durante o dia, nem tampouco, ele diz aqui, de noite a lua. Ora, a lua ela serve para clarear, trazer luz na escuridão, não é verdade? Mas lá em Israel, lá na Palestina, lá na Galileia, existiam os muitos pastores de ovelhas, e eles ficavam então no campo, guardando os seus rebanhos, durante as vigílias da noite. E a lua era tão clara, mas tão clara, que sequer eles podiam, alguns, enquanto outros vigiavam, cochilar ou dormir, de tão claro que era a lua. E aqui o Senhor está dizendo: a lua também, ela não vai te afligir durante a noite, porque eu sou o teu guarda, porque eu sou o teu protetor. Vamos pensar nos nossos dias e trazer isso para a nossa experiência. O que te aflige hoje? O que te molesta? O que te põe medo? O que te põe pavor? O que traz tristeza à sua vida? Hoje, quando a gente sai de casa, a gente sai preocupado.
não é verdade? Com as situações, com a vida perigosa. E a palavra do Senhor vai nos dizer que este guarda de Israel, ele nos protege, ele nos livra e ele nos abençoa. E no versículo 7 ele diz: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Olha que versículo interessante, olha que capítulo maravilhoso, olha que salmo que fala profundamente a nossa vida. Ele fala ao nosso corpo físico, ele fala ao nosso espírito, ele fala à nossa alma. Ele fala de um Deus protetor, de um Deus que nos guarda em todos os sentidos. Como assim? Ele guardou a nossa vida das situações difíceis, dos perigos diários. Mas agora diz que o Senhor é quem nos guarda de todo mal. Ele guarda a nossa alma. Quando ele diz guarda-nos de todo mal, nós vamos entender o seguinte: a Bíblia diz que do coração procedem as saídas para a vida. Então o Senhor, ele guarda até mesmo o nosso coração. Porque se nós não vigiarmos, o nosso coração ele vai produzir coisas mais, saídas mais. Ele vai produzir coisas que não agradam a Deus. E isso vai nos prejudicar. Então ele nos guarda de todo mal. Não somente do mal físico, mas também do mal espiritual. Porque ele diz, guardará a tua alma. Ele guardará a nossa alma para nós não perecermos. Ele guardará a nossa alma para nós não cometermos pecados de morte. Ele guardará a nossa alma para nós não nos contaminarmos com este mundo. Ele guardará a nossa alma para que ela não venha a perecer no inferno. Ele guardará a nossa alma para que no dia do juízo final, ele então possa nos receber no seu céu, na sua entrada maravilhosa, no seu lugar de gozo e esplendor. Ele guardará a sua alma. Que coisa maravilhosa! Como é bom ter esta certeza. Não sou eu que guardo a minha alma, eu não tenho poder para isso. Não é? Nós não temos poder para isso, para enfrentarmos Satanás, para enfrentarmos o inimigo de nossas almas, mas somente através de um Deus todo-poderoso é que podemos vencer as adversidades espirituais e alcançarmos uma vida eterna com Deus. A nossa alma, ela deseja voltar para Deus e viver eternamente com o Senhor. Então nós precisamos orar e pedir, Senhor, guarda minha alma, Senhor, guarda minha vida, Senhor, guarda-me contra as astutas ciladas de Satanás, porque ele está ao nosso derredor, como diz a sua palavra, tentando nos destruir. E finalmente, no versículo 8 ele vai dizer, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Quando ele usa essa expressão, guardará a tua saída e a tua entrada, eu imagino aqui pelo menos duas coisas. Primeiro, o salmista estava pensando na saída do seu povo, lá da Palestina, lá da Galileia, de outras cidades longínquas, até chegar em Jerusalém. Então esse Senhor, ele guardava o seu povo na saída das suas cidades. Isso não acontece contigo quando você vai viajar para um lugar distante, sozinho ou com a sua família? Você não ora pedindo proteção ao Senhor para que o Senhor possa te guardar, proteger, amparar? E depois ele diz assim, guardará a tua saída e guardará a tua entrada. Então, quando esse mesmo povo estava entrando em Jerusalém, o Senhor estava guardando ali na Cidade Santa, estava protegendo. Então, essa é a primeira teoria, é o primeiro pensamento que eu tenho. Com relação ao segundo pensamento, eu vejo nós, conosco. Por exemplo, quando você sai pela manhã para o seu trabalho, você está saindo. Quando você volta à tarde, à noite, você está retornando para o seu lar, para a sua casa. Quando você sai pela manhã para o seu trabalho, você
não sabe o que vai enfrentar durante todos os dias. Talvez você tenha até um plano, um planejamento, uma agenda. Mas acontecem tantas coisas, não é verdade? Que nos surpreendem, que a gente fica assim, boquiaberto, abismados, diante de tudo aquilo que acontece. Então ele guardará a sua saída. Ele nos guarda pela manhã, ele nos guarda durante o dia e agora guardará a nossa entrada. Quando nós voltarmos e entrarmos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, ele nos guarda pessoalmente, ele nos guarda fisicamente, ele nos guarda nos nossos afazeres diários, na rua, no trabalho, nas viagens, nos passeios, mas ele nos guarda quando nós voltamos para dentro do nosso lar, no seio da nossa família, com esposas, com filhos, com pais. Ele nos guarda, ele nos ampara. Você tem um Deus que te guarda, você tem um Deus que te protege, você tem um Deus que te ampara. E veja bem, ele diz, ele nos guarda desde agora e para sempre. Quando eu e você estamos ligados a esse Deus misericordioso, maravilhoso, ele nos guarda hoje, ele nos guarda nos dias em que estamos vivendo nesse vale de lágrima, nesse mundo de desespero, nesse mundo de dor e sofrimento. Ele nos guarda e para sempre ele nos guardará juntamente com ele. Nesse momento eu quero orar por você, pedindo para que o Senhor possa guardar a sua vida, abençoar você em nome de Jesus. Querido Deus, obrigado pela tua palavra, porque ela é fiel e verdadeira. Obrigado pela tua palavra, porque ela nos conforta, ela nos consola, ela traz alento e esperança para todos nós. Abençoe, ó Deus, o meu amigo, a minha amiga, aquele que neste momento está conectado comigo, aquele que está vendo este vídeo, que ele seja abençoado pelo Senhor, que ela seja abençoada pelo Senhor. No nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Um abraço, fique com Deus.